Bom, pessoal, vamos começar agora uma aula de revisão, né? Antes da gente começar um conteúdo novo, é bom a gente revisar o que ficou para trás. Vamos parar as arestas aí, tá? Então, vocês tinham alguns exercícios das últimas semanas. Primeiro exercício diz ali: leia o fragmento de uma propaganda sobre as belezas do Brasil e suas regiões. Praias, montanhas, Mata Atlântica, Pantanal, Serra, Cerrado, Amazônia, dunas, cachoeiras, chapadas, cavernas. Aqui tem tudo isso e muito mais, né? Ali tem dados da área, população brasileira. A população ali já está um pouco ultrapassada, já são mais de 210 milhões de brasileiros, tá? Então, um pouquinho ultrapassado. Depois vem logo abaixo. O turista quer montanha, o Brasil tem. Tem montanhas, campos, rios, praias, cachoeiras, cataratas. Quer dunas? Pois não. O Brasil tem dunas, falésias, pântanos, cavernas, florestas selvagens, trilhas e matas intocadas, campos floridos. O interesse é por fauna e flora? As do Brasil são coloridas e diversificadas. Vivem em redutos ecológicos que abrigam também espécies preservadas da extinção. A grande diversidade das paisagens do Brasil é consequência, então vocês teriam que marcar ali a alternativa correta, né, gente? Da sua grande extensão latitudinal, que é em grande parte tropical, de sua rígida legislação ambiental, que preserva a fauna e flora, do seu diversificado relevo e altas montanhas e extensas planícies, do seu, do seu projeto de colonização natural que povoou o país com plantas exóticas. Bom, tem umas aí que são besteira, né, gente? Vocês têm que se ligar, tá? Então, respostinha correta para vocês. Ali, segue ali o torzinho, tá? Então, da sua grande extensão latitudinal, né? Latitude ali de... Então, a extensão do Brasil de norte a sul. Nós temos um grande país e nesse grande país nós temos imagens, paisagens variadas, né? Muitas paisagens diferentes e também proporciona um clima tropical, né? E também aqui no Rio Grande do Sul subtropical. Mas clima é para as outras aulas, tá? A gente vai cair em clima na semana que vem. A 2, copia a questão é a alternativa correta, não tinha que copiar tudo, né, gente? Copiar só o que está certo. O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do espaço natural do país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do mar. Isso ocorre por quê? Então, por que o Brasil tem esse relevo não tão alto, né? A gente não tem grandes cordilheiras de montanhas aqui no Brasil. Alguém consegue saber o que que é, né, gente? Isso aí foi falado em aula várias vezes, né, gente? Com certeza vai estar na prova de vocês. Então, seguindo ali, a formação geológica do Brasil é antiga, tá? O Brasil não tem formação de cadeias de montanhas recentes, cerca de alguns milhões de anos. Não. O relevo brasileiro já se formou há um bom tempo e de lá para cá é só desgaste do relevo, né? Seja pela ação do vento, da chuva, ou até mesmo a ação do ser humano mesmo, tá? E aqui vocês tinham um questionário pequeno, bonito, né, gente? Bonito, fácil de responder, tá? Era só vocês olharem o material de consulta que vocês tinham ali, material para consulta, que eu tirei ali umas imagens do livro, botei para vocês observarem, tá? Espero que vocês estejam aproveitando, tem que levar a sério esse período, tá? Vocês estão em casa, mas as aulas continuam. Eu estou em casa e estou aqui trabalhando também, fazendo aulas para vocês. Vamos lá. Tá? Então a primeira, qual o nome da unidade de relevo em que se localiza a cidade em que você mora? Meu Deus, professora, como é que eu vou conseguir descobrir isso? Ah, gente, vocês tinham um mapinha ali para consultar, tava lá o mapinha, tá? O mapinha que vocês copiaram, deveriam ter copiado todos a princípio, né? Mas o mapa estava ali no material de consulta. Então, como vocês saberiam a unidade de relevo na localidade que vocês moram? A princípio, vocês devem saber onde fica o Rio Grande do Sul. Bom, então, ali, unidade de relevo ali, número 22. Tá? Então, vocês tinham que ver no número 22 e lá embaixo
e ver o que significa. Depressão periférica sul-rio-grandense. Rio-grandense. Vejam como era fácil responder isso aí. Simples análise do mapa, né? E depois, quais bacias hidrográficas se localizam-se no RS, né, Rio Grande do Sul? Qual delas abrange a sua cidade? Bom, no mapa anterior vocês já tiveram uma ideia da localização da cidade de Novo Hamburgo, aí que vocês moram, né? Mas vamos lá. Então, primeiramente, bacia hidrográfica localiza no Rio Grande do Sul, bacia do Uruguai, né? E bacia do Atlântico. E agora da cidade de vocês, também ali a bacia do Atlântico, né? Viram que é a posição mais ou menos de Novo Hamburgo. Você já tem a posição mais ou menos de onde vocês moram aí, tá? Vamos seguir em frente. Qual a maior bacia hidrográfica do Brasil? Essa pergunta é simples, né, gente? A maior do Brasil, tá? Não tem nem como se perder nisso. Lógico que é a bacia amazônica, é a maior do Brasil. Ali tá o meu avatar ali, né? Mostrando para vocês onde fica. Mas nós tínhamos uma pergunta meio capciosa depois, né? Qual a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira? Ó, vejam bem, a bacia amazônica ela é a maior do Brasil, mas ela não é inteiramente brasileira. Se vocês olharem o mapa, vejam que os rios ali, eles nascem em outros países ali, né? E vem para o Brasil. O rio Amazonas ele não nasce no Brasil, ele vem para cá. Mais uma bacia inteiramente brasileira ali. Tocantins, Araguaia, ela é a maior e está inteiramente no território brasileiro, ok? Então isso não chega a ser uma pegadinha, mas é uma pergunta para prova, né, gente? Qual a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira? Muita gente vai botar a amazônica, né, gente? Não caiam nessa besteira, tá? Lembre dos exercícios, façam os exercícios em casa, façam a coisa direito. Vamos lá, seguindo em frente. Caracteriza a hidrografia brasileira. Isso aí eu devo ter ditado para vocês em alguma aula já, né? Deve estar no caderno de vocês. Nem estava ali no material de consulta, mas no caderno de vocês. Como que vocês vão caracterizar a hidrografia brasileira? Ah, ela é rica em rios, pobre em lagos, né? Então vocês têm rios de planalto, rios de planície, rios de planalto podem ser muito utilizados para a geração de energia, os rios de planície usados mais para navegação, tá? Então, vocês têm no caderno de vocês essa resposta aí. Dei um básico para vocês, dei uma olhada no caderno, ditei isso aí para vocês já. Caracterize o relevo brasileiro. O que vocês podem falar do relevo brasileiro? Primeiramente, a gente já viu que o relevo brasileiro ele é antigo, tá? Então, se ele é um relevo antigo, ele não tem altas montanhas. Então, o relevo brasileiro é antigo, sem formações de altas cadeias de montanhas, tá? A gente pode dividir o relevo brasileiro em três formas ali de relevo: planaltos, planícies e depressões, tá? Segundo Jurandir Ross. E vocês vejam que a maior parte do relevo brasileiro está nos planaltos. Vejam que as planícies ali, é meio que amarelo em mapa, são a menor porção do relevo, são as planícies, principalmente em volta de rios, no litoral, né? Então seria mais ou menos isso aí, uma descrição do nosso relevo, ok? Vamos seguir em frente. Qual a utilização dos rios brasileiros? Que pergunta difícil. Deus do céu. Que vergonha eu ter colocado aqui. Que vergonha errar na prova isso aí. Tá louco. Vamos lá. Então ali, utilização para pesca, geração de energia ali, hidrelétrica, também para esportes, né? Rios encachoeirados servem tanto para geração de energia, né? Um rio de Planalto, quanto para esportes. Muito bem aproveitado aqui na região do Paranhana. Vamos ver o que é mais. Irrigação de lavouras, navegação, turismo e também abastecimento das residências, né, gente? Vocês têm que tomar água, né? Ninguém vive sem. E depois tinha a questão: você acha que utilizamos os rios adequadamente? Explique. Bom, vou botar aqui umas imagens e vocês respondam, né? A pergunta diz: você acha que utilizamos? Vamos botar umas imagens aqui para vocês. O que vocês acham disso? Isso. E aí, gente? Utilizamos adequadamente os rios? Explique. Olhem para essas imagens aí e façam uma resposta adequada.
Os rios brasileiros são formados principalmente por águas da chuva ou por geleiras? Meu Deus, gente, se errar uma coisa dessa, vamos ver aqui. Rios de geleira, rio de água da chuva. O que que vocês acham? Qual é a dúvida? Vocês já viram uma geleira no Brasil? Não, né, gente? Rio de água da chuva, bah, tem. Os rios brasileiros são formados principalmente por águas da chuva, tá, gente? Ah, mas geleira não tem no Brasil. Ah, mas tem rios brasileiros que são rio de geleira. O rio Amazonas é um rio de geleira. A nascente dele não é no Brasil. Então ele se forma lá na Cordilheira dos Andes e vem a água de geleira, começa a vir aqui. Quando chega no território brasileiro, claro que ele vai sendo abastecido por outros rios, recebendo água da chuva. Então, gente, principalmente por água das chuvas, tá, gente? Até porque no Brasil não tem geleira. Vamos pensar um pouquinho. Em quais estados a bacia do Paraguai está presente? Então, bacia do Paraguai, né, gente? Que estados ela vai estar presente? Aí tinha um textinho que vocês copiaram para o caderno de vocês, né? Acredito que sim. Foi passado para vocês fazerem. Isso quando a gente estava em aula presencial ainda. Foi passado para vocês fazerem, tá? Quem não fez está errado. Quem não fez tem chance de fazer em casa, dá tempo. Vamos lá então, ali está no texto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Quais as três bacias hidrográficas que formam a bacia Platina? Uma bacia muito importante, a bacia Platina, ela é formada também por outras três bacias hidrográficas aqui do Brasil. Vamos ver aqui. Então, primeira, Paraguai, Paraná e bacia do Uruguai, bacia Platina, bacia do Prata, a região do Prata, vamos lá. Então, que bacia hidrográfica possui a maior potência instalada em energia elétrica, destacando-se algumas grandes usinas. Pessoal, geração de energia também é o outro trabalho que eu passei para vocês, ele trabalha sobre isso, tá? Então preste atenção no trabalho que vocês vão perceber também que... Opa, deu problema aqui. Então ali, bacia do Paraná, e aqui o meu avatarzinho ali mostrando onde é que está a bacia do Paraná, para todo mundo se localizar direitinho, tá? Então vejam aí que ela é a bacia brasileira, ali a bacia do Paraná, ela é a bacia com maior potencial para geração de energia, tá? Bastante rios de planalto ali, rios encachoeirados, com força, que dá para gerar energia. Continuando, as características naturais da bacia hidrográfica do Paraná favorecem principalmente e aí? O que favorece aí? O que a gente falou até agora? Né? Favorece o quê? Geração de energia, né, gente? Então, a tecla foi batida várias vezes. O que vocês acham? Vai estar em prova isso? Claro, né, gente? Se liguem nisso. Aqui, gente, por último, eu não vou, claro que dar as respostas aqui para vocês, que isso aqui vocês têm que pesquisar para responder. Só vou dar uma explicação básica aqui, tá? Do lado da primeira coluna, vocês veem escrito usinas hidrelétricas, que eu completei todas elas, tá? Então, o que eu quero aqui, caso alguém não tenha entendido, tá? Então, eu tenho a usina hidrelétrica. Eu tenho a usina primeira ali, Cachoeira Dourada, o nome da usina. Então, na segunda coluna, em que rio está essa usina? Tá? Então, quero que vocês botem ali, Cachoeira Dourada, a usina Cachoeira Dourada está no rio fulano de tal. Ok, só bota o nome do rio ali. E depois, a bacia hidrográfica. Em que bacia hidrográfica está esse rio? Ele está na bacia do Paraná, bacia do Amazonas, bacia do Uruguai, sei lá. Vocês têm que pesquisar isso aí, tá, gente? Então, gente, por enquanto era isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? E boa sorte com as aulas.